Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Nick aqui, mais um vídeo de perguntas e respostas, basicão, que vocês adoram. Mandam aí nas redes sociais, eu respondo tudo, qualquer dúvida mesmo. Antes de começar o vídeo, basicão, deixa o like e ativa o sininho para você não perder nenhum tipo de pergunta que pode ser sua dúvida e pode te ajudar demais durante essa semana, mês, ano, nos seus treinos de musculação. Então, bora para a primeira pergunta do El Guilhermo. Quais os melhores exercícios para o antebraço? Bom, quando a gente fala de antebraço, né, esse músculo que a gente usa para fazer tudo, para pegar no dia a dia, escrever, para tudo, a gente tem que entender também que é um músculo mais resistente, é um músculo que ele demora mais para fadigar, porque a gente sempre está usando, sempre está trabalhando. Então nem sempre a gente vai trabalhar igual nos outros músculos. Eu sou uma pessoa que tem um antebraço bem desenvolvido por causa que eu vim da calistenia, então eu fazia muita barra, então muito exercício com pegada, tá? Muito exercício livre, não fazia máquina. Tudo isso me ajudou a desenvolver o antebraço. Só que uma coisa, a gente tem que tomar cuidado para o antebraço não atrapalhar nosso treino. Então, por exemplo, se eu estou treinando costas, meu antebraço fadiga primeiro do que as costas, eu não vou estar treinando costas, eu vou estar treinando o antebraço e nem vou chegar na falha das costas porque meu antebraço é fraco, não vai aguentar. Então, primeira coisa, se atente na hora de fazer os exercícios, por exemplo, costas, na hora de pegada. Então, pega direito na barra, força, aperta bem e aí faz um movimento, tá? Não pega de qualquer jeito, evita usar strap sempre, sabe aquela cordinha que a gente enrola na barra para ter mais força de gripe? Tenta evitar, não use sempre, só para carga mais elevada mesmo, vai estar utilizando. Então, fora essa pegada, você pode estar utilizando exercícios isolados para trabalhar o antebraço. Como? Primeiro, pega a barra na polia, em vez de fazer um tríceps, sabe? Põe lá embaixo e aí levanta a polia. Ou a mesma coisa, só que inverte a pegada. Pega uma pegada supinada e aí levanta a polia. Tudo isso vai te ajudar a trabalhar o antebraço, tá? Prefiro trabalhar o antebraço com a polia porque é um movimento mais constante e evita alguma lesão ou desconforto no punho, tá? Que isso é uma questão muito importante também na angulação do antebraço. Segunda pergunta, Matheus Pin Silva. O que você acha do agachamento Smith? Olha, Matheus, eu adoro, tá? Agachamento em geral muito bom, mas o Smith ele vai te dar uma possibilidade de arriscar mais cargas, porque é um movimento mais seguro assim. Por ser um sistema fechado, a gente não precisa ficar controlando tanto o equilíbrio, a barra vai guiar nosso movimento, então a gente consegue explorar um pouquinho mais de carga e aí para quando for pro livre tá mais forte, tá? Só que eu não ficaria apenas no agachamento Smith. Eu até poderia trabalhar agachamento Smith, mas também fazendo um livre mais pra frente, para não deixar de pegar outra musculatura, porque a gente acaba trabalhando, por exemplo, um pouco menos a região do core quando está no agachamento Smith, por não ter essa questão do equilíbrio, a gente acaba jogando para outros músculos acessórios, então sempre bom trabalhar os dois, mas excelente ideia fazer no Smith também para trabalhar força e consciência muscular. Então tem gente que acabou de começar na academia, não consegue nem fazer o movimento de agachamento, começa no Smith, na barra guiada, que vai te ajudar, e depois vai pro livre aos poucos, tá? Elton João Cruz pergunta, dicas para trapézio. Olha, para trabalhar trapézio, eu nunca tive um bom trapézio, tá? É um músculo mais difícil de eu trabalhar no meu shape, é uma deficiência, entre aspas. Então, o que eu fiz para melhorar, tentar dar alguns estímulos? Começo fazendo movimentos com pouca carga, tá? E contração máxima. Então, põe pouca carga ou na barra ou no halter e faz a contração máxima, pelo menos dá uma segurada e volta devagar. Então, sobe, volta devagar para contrair mesmo o trapézio. Sentiu que está contraindo o músculo? Beleza, faz 1, 2, 3 séries talvez, e aí a gente volta a trabalhar com peso, tá? O trapézio precisa de peso. Então aí a gente pega uma barra livre, põe quilos e quilos,
e aí faz o movimento. Até pode ser um pouquinho roubado, uma explosão. Então pega o movimento e faz assim, com bastante carga, que isso vai ajudar também a desenvolver, tá? Exercícios como levantamento terra e algumas remadas podem estar ajudando também. Mas acho que esse é o principal foco, tá? Quanto de gordura eu devo usar para hormonizados na dieta? Olha, normalmente você deve usar por volta aí de pessoas hormonizadas. Lembrando, pessoas hormonizadas usam hormônio de fora, então elas não têm a necessidade de produzir a própria testosterona. Nesse contexto, a gente não precisa de uma gordura tão alta, porque nosso corpo já não vai produzir. Então não precisa dessa fonte de colesterol. Claro que tem os outros hormônios, como o próprio cortisol, nossas membranas são feitas de lipoproteínas, mas uma dieta de uns 20% para hormonizado tá tranquilo, tá? É bom segurar a gordura, porque o hormonizado ele normalmente vai precisar um pouquinho mais de carboidrato e proteína, então deixar a gordura um pouquinho mais baixa é interessante. E agora, quanto de gordura a gente deve usar pros naturais? Então, para você que é natural, nunca usa hormônio, nem quer usar, ou simplesmente não faz uso de nenhum hormônio, nem de testosterona, nem de nenhum anabolizante, e quer otimizar ao máximo a produção de testosterona, quanto de gordura a gente tem que usar na dieta? Isso é uma questão que varia muito também da fase que você tá, mas com certeza é mais do que os hormonizados. Então você vai precisar aí de, no mínimo aí umas entre 30 a talvez até 40%, 25 a 35% de gordura na dieta, para ter uma máxima produção de testosterona, tá? Então, lembrando, a gente produz a testosterona a partir dos lipídios. Então vai lá, a gente consome colesterol, o colesterol vai virar o... Existe toda uma cadeia para a produção de testosterona. Então vai lá, o cortisol é um hormônio esteroide derivado da gordura, que vai lá, vira o DHA, que vai virar testosterona, que depois vira, que aromatiza e vira o estrogênio, progesterona, enfim. Toda essa cadeia só funciona com gordura, tá? Então se não tiver gordura, não vai produzir sua testosterona no máximo que você poderia estar produzindo. Então é um ponto importante. Para você que é natural e quer secar e corta a gordura, é a pior coisa que você está fazendo, tá? Porque você, ao cortar a gordura, você também está inibindo sua produção natural de testosterona, então vai ter menos massa muscular, vai conseguir secar menos, que é horrível, e provavelmente vai aumentar sim o estresse também, porque quando a gente está com baixo hormônio, é normal que nossos níveis de estresse aumentem, tá? Misael pergunta, alguma dica para posterior de coxa? Olha, Misael, o posterior de coxa é o músculo mais difícil da gente realmente desenvolvendo, porque não é um músculo que a gente vê sempre. Por exemplo, trabalhando no peitoral, o braço, a gente consegue ver no espelho, mas posterior de coxa, costas, lombar é mais difícil. Principalmente posterior de coxa, né? Porque é um músculo que a gente tem que ter uma excelente contração e não só fazer o movimento. Muitas vezes quando a gente está fazendo algum exercício de posterior de coxa, como até mesmo um levantamento terra, um Smith, até mesmo a mesa flexora, a gente se preocupa em mais fazer movimento, mas não é a ideia, né? A ideia é contrair o músculo. Então, a gente precisa pensar, não, vou contrair o músculo. E é contrair, mesmo que use pequenas cargas, tá? O importante é contrair o músculo, sentir o músculo contrair. Eu sei que todos os músculos são assim, mas principalmente posterior de coxa precisa de uma conexão neuromuscular ainda maior, tá? Porque não é um exercício que a gente... Não é um músculo que a gente está trabalhando sempre no dia a dia, a gente usa quando? Quando está andando, quando vai sentar, levantar. Então a gente se preocupa com o movimento e não contração. Quando a gente se vê no espelho e contrai os músculos, a gente contrai até quadríceps, contrai bíceps, peito, mas a gente nunca vira de costas e fica tentando contrair o posterior de coxa. Mais difícil. Então, fica ligado nessa dica que com certeza vai te ajudar.